Ei, bom dia, família. Obrigado por se juntar a mim hoje. Bem, há muita coisa acontecendo, não é? Oh, toda essa questão das tarifas do Trump está realmente agitando algumas coisas, mexendo com algumas coisas e as pessoas querem dizer, Brandon, elas perguntam por e-mails e por onde quer que estejam. Quero dizer, tem sido incrível. As pessoas estão assustadas. E devemos armazenar comida? Devemos comprar água? Devemos comprar armas? Devemos fazer isso? Ouça, você não deve fazer nada, apenas assistindo a um vídeo. O que você deve fazer é orar e pedir ao Espírito Santo o que você deve fazer para suas finanças e para a sua vida. Eu disse a todos vocês, eu ouço em parte e vejo em parte. Quando as coisas que vejo começam a aparecer nas notícias, eu trago os vídeos antigos. Porque tenho tantos trolls dizendo que estou inventando coisas e tudo isso. E então estou apenas mostrando, ei, eu vejo coisas. E o Senhor está me mostrando essas coisas. Você é um profeta? Eu digo não. Eu não sou um profeta. Sou um vigia e já disse tudo isso a vocês. Sou chamado para orar e acredito que o Senhor me mostra como um vigia. Na muralha, como você faria no horizonte. Olhando para fora, vendo o que está vindo em direção ao acampamento. Ei, isso é o que vejo chegando, e até agora há muita precisão no que quero dizer. Olá, muitas das coisas que vi não aconteceram? Sim, há muitas coisas que vi que ainda não aconteceram. Mas as coisas que lhes disse até agora, algumas delas vocês veem nas notícias. Então eles perguntam: bem, o que isso significa agora? Eu rezo honestamente. Eu rezo para que nada disso que vi aconteça. E você pode apontar o dedo para mim, me chamar de falso o dia todo. E bem, ele está inventando coisas, ou seja lá o que for. Mas estou aqui para lhes dizer, temos que rezar pelo que vi sobre a China. E as guerras comerciais. Porque é sobre o setor médico. Era sobre o setor médico. Eles ficam tão irritados e tão frustrados com a escalada disso que começam a dizer: não vamos fornecer medicamentos e coisas assim para vocês. Foi isso que eu vi. Agora, isso é para você ficar com medo? Não. Isso pode não acontecer. Se orarmos e pedirmos ao Pai para intervir nisso, e orarmos para que essas guerras comerciais diminuam, se desfaçam e que eles cheguem a um acordo, então tudo estará resolvido, não seria? Quero dizer, é isso que todos nós queremos, esse é o objetivo final. Não é para isso continuar e sair do controle. E então nós dizemos: não, você sabe, tudo o que eu te disse, eu vi lojas. Elas não conseguiam receber mercadorias de um lado para o outro. Todos os Targets, todos os Walmarts, todos os Costcos e os Sam's Clubs. E que eles tiveram que tirar tudo de uma loja e colocar em outra loja porque tiveram que fechar aquela loja porque não conseguiam obter os suprimentos. As coisas que vejo, se você olhar para elas de forma natural, vão te assustar. Realmente vai te deixar apavorado. Mas se você mantiver seus olhos nele, se mantiver seus olhos voltados para cima e continuar olhando para o Pai e orando sobre essas coisas, sabendo que temos autoridade, não deveria te assustar. Agora tenho muitas pessoas completamente apavoradas. E meu trabalho agora estou desarmando isso. Para dizer, ouça, o céu não está caindo. Sim, eu vi isso. Sim, o que vi sobre as guerras comerciais e as coisas que estão por vir. Devemos orar. É para isso que estamos aqui. Então, podemos mudar isso através da oração? Eu acredito que sim. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Eu acredito que todo crente tem a autoridade do crente dentro de si, que temos o poder e a autoridade que Jesus nos deu, que podemos, que assim como ele é, assim somos nós neste mundo. E se Jesus pode chamar a paz para as tempestades, podemos chamar a paz para as tempestades. Somos feitos à imagem de Deus e somos co-herdeiros de Jesus Cristo. E eu acredito que podemos fazer essas coisas. Algumas pessoas não acreditam nisso, mas eu acredito que podemos. Então, se você quiser me assistir, tudo bem. Se você não quiser concordar com isso, é com você. Eu sei que tenho todos os tipos de crenças diferentes, mas quero te dizer isso.
Brandon, eles perguntam, o que você está fazendo agora? Você está armazenando comida? Você está fazendo tudo isso? Não, não. Eu não estou. Eu não estou ficando com medo. E indo ao supermercado e comprando 10 mil reais em mantimentos e pensando, bem, eu tenho tudo na garagem e tenho aqui fora. E vai ficar quente no verão. E então, da próxima vez que eu perceber, está estragado. Eu não estou fazendo isso. O Espírito Santo não me disse, Brandon, você deve sair e comprar um freezer cheio de carne. Amanhã na casa do Sam. E eu quero que você faça isso, e ele pode te dizer para fazer isso ou pode não dizer. Mas você tem que apenas segui-lo para você. Você tem que segui-lo para sua casa. E ele pode te dizer, vá pegar água, vá pegar isso, vá pegar aquilo. Você, eu não sei. Eu não sei onde você mora. Eu não sei se você mora em um grande complexo de apartamentos com 500 pessoas ao seu redor e você. Eu não faço ideia, pessoal. Se eu morasse em Orlando, ou se eu morasse em Tampa, ou em uma grande cidade onde eu visse todas aquelas pessoas. E está tão lotado, cheio de gente, eu poderia ter 4 ou 5 dias de comida extra. Eu poderia. Quer dizer, eu não sei. Mas eu moro em uma cidadezinha. Eu moro com poucas pessoas. E muitos de nós, muitos ao nosso redor, são fazendeiros. Muitos fazendeiros e muitas pessoas cultivando plantas de tomate. Abóbora no verão, e eu posso ir ao mercado local de agricultores e me abastecer toda semana e conseguir vegetais frescos por aqui. Com maçãs ou não estou, laranjas, maçãs, pêssegos e peras no outono e no final do verão. Há todo tipo de coisa por aqui, então estou preocupado com comida? Não, há toneladas de comida por aqui. Temos fazendeiros em toda parte agora. Se eu morasse em Chicago, poderia ser uma história diferente. Eu não sei, mas tenho que te dizer. Estou com medo. As pessoas disseram, devo tirar meu dinheiro do banco? Eu não sei o que você deve fazer. Eu não sei. Tudo. O que vi foram as coisas que vejo. E eu retransmito e digo o que vejo. Isso é para você? Isso é para você orar. Eu não quero que essas coisas que vejo se realizem. É como as pessoas dizem, bem bom para você, Brandon. Vamos dizer que aconteceu. Não, isso significa que foi uma falha de oração. Na minha opinião, se eu vejo algo drástico e venho aqui e conto para você e isso acontece. Nós falhamos. Agora, eu sei que algumas coisas podemos parar e outras não. Eu sei que estamos nos últimos dos últimos dias. Eu entendo que estamos nos últimos dos últimos dias. E eu disse a você, vamos ver grandes coisas acontecendo. Mas algumas das coisas eu acredito que podemos parar. E assim, esse é meu principal trabalho. É sempre orar e pedir ao Pai para mudar isso. Assim como Abraão. Ele veio e contou a Abraão o que ia fazer. E eles tiveram uma conversa sobre isso. E se você é amigo de Deus e é co-herdeiro com ele, e ele vem e fala com você, ele lhe dirá o que vai fazer antes de fazê-lo. Só porque somos amigos. Você conta tudo para sua esposa, não é? Normalmente, se você tem um bom casamento, ou sua esposa conta tudo para o marido, certo? Então, o pai é como um casamento. Nós conversamos e somos amigos. E é assim que eu vejo isso todos os dias. Eu simplesmente digo, ei, Senhor, o que está acontecendo hoje? Assim como fiz com Nova Orleans e o tiroteio e tudo mais. Ou o ouvido de Trump. A economia desmoronando depois. Estamos vendo essas coisas. Está acontecendo. Eu acredito que ainda temos uma janela. Brandon, você disse que tínhamos uma janela. Você disse que tínhamos uma janela de 4 anos. Para onde foi esses 4 anos, amigo? Eu disse, isso é o que quero dizer de volta para você. É uma janela de graça de 4 anos. Eu acredito que no final da janela de 4 anos eu não sei, porque eu não vou presumir, adicionar ou tirar nada do que ele está dizendo. Mas uma janela de 4 anos, essa janela de 4 anos para mim, é uma janela de 4 anos antes de ele vir. Isso é o que eu tenho no meu coração. Ele está se preparando para vir tão rápido. Ele disse que é um último chamado. E ele disse que está procurando pelas pessoas e está deixando as 99 para ir atrás da uma. E ele está procurando pelo centro e os campos de volta. É isso que ele está buscando agora. Quanto tempo leva para trazer todos esses? Eu não faço ideia. As pessoas estão tipo, precisamos sair daqui agora. Ouça, a Coreia do Norte ainda não foi evangelizado ainda. A Coreia do Norte foi radicalmente? Sim.
Sim, ensinada a palavra de Deus ou todas essas pessoas. Meu filho me disse, há 40 e alguns milhões de pessoas na Coreia do Norte que nunca ouviram, muitos deles nunca ouviram o Evangelho. Isso é justo? Não, isso não é justo. Há muitas pessoas na China que ainda estão tão presas porque estão sob a cortina de ferro que ainda não ouviram. E no Vietnã e em todos esses outros lugares. Há muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Eu sei que o Senhor é o Senhor da colheita e seu coração é para as almas. Seu coração é a colheita. Seu coração é a colheita. E independentemente do que todos querem, bem, estou cansado. Estou pronto para sair daqui. Ouça, eu quero ocupar até que ele venha. Então, a janela de 4 anos para mim é uma extensão da graça. Ainda veremos dores de parto? Sim. Estou acreditando? E eu disse a todos vocês, acredito que quando orei e ouvi o Senhor, teremos uma transferência de riqueza. Reservada para os justos. Se você está ouvindo, nem todos vão participar disso. Eu não sei. Eu oro para que eu participe. Sinceramente, todos vocês. Estou qualificado para isso? Eu não sei. Eu oro e peço a Ele, Pai, me faça justo diante de Ti para que eu possa ser usado por Ti. Que se você quiser me dar uma ideia para obter riqueza. Então, Pai, para ajudar a promover o Evangelho, para fazer algo pelo Teu reino, para apoiar as pessoas, para ajudá-las. Então, Pai, examina-me e conhece-me se eu não estiver qualificado e eu estragar tudo, Pai. Então, se isso vai me custar a salvação, se isso vai me custar o casamento, se isso vai me custar os filhos e não conseguirmos lidar com isso, então, de todas as formas, Senhor, remove isso de mim porque eu preferiria não ter nada do que perder minha alma. Você para o dinheiro, para o mamon. Mas se ele pode confiar em mim, ele pode olhar para mim e dizer, Brandon, tudo bem. Ele disse, você pode não ser capaz de lidar com $1 bilhão, filho, ou $1 milhão. Eu vou te dar isso. Eu não sei. Tudo o que sei é que eu o busco. E ao buscá-lo, eu o encontrarei. A Bíblia diz isso. E todas as outras coisas serão acrescentadas a mim enquanto eu o busco. E se ele ver que eu posso lidar com isso, tudo bem. E se ele disser, Brandon, eu preciso que você plante um grande jardim neste verão, nos próximos dias. Quero dizer, ele pode me dizer, eu não sei. Eu vou lá fora e digo, Braden, vamos sair e preparar o solo. Quero dizer, é isso que faremos. Eu apenas obedeço a ele. Eu apenas obedeço a ele. E ele pode dizer, Brandon, você precisa ter algum dinheiro em mãos. Você pode precisar ter algumas notas de 1, ou de 5, ou de 10, ou 20. Eu não sei. O que quer que ele te diga para fazer, faça. Eu estava pensando sobre quando Maria pediu a Jesus e ela estava impondo um mandato sobre aquela unção na vida dele antes do tempo. E ela foi até ele e disse, Jesus, você pode ajudar os noivos? Transforme a água em, você sabe, faça o vinho. Você pode ajudá-lo, basicamente? E então ele diria, ainda não é a minha hora. Mas, ao impor um mandato sobre aquela unção que estava na vida dele, sabendo quem ele era, isso se manifestou e ele começou a caminhar nisso. É colocar um U, é colocar um. Isso é colocar uma demanda sobre a unção que traz à tona os dons. Colocar uma demanda sobre isso. E veja, o que aconteceu naquela festa? Jesus apareceu e se destacou. E eu acredito que, ao colocarmos uma demanda sobre isso, Pai, você é nosso provedor. Você é Jeová Jiré. Eu acredito que você cuida dos lírios do campo e dos pássaros do céu. Quanto mais você cuidará de mim ao colocar uma demanda sobre isso? Se ele cuidou da água e a transformou em água, em vinho, quanto mais ele fará? Talvez não precisemos de bebida. Tudo o que eu preciso é alguns mantimentos. Se ele fez isso com a água e o vinho, se Maria pôde colocar um mandato sobre a unção e puxar e saber e acreditar e estender sua voz a ele como uma mãe e dizer, eu sei que você pode, você fará. Obrigado por
fazer isso. E ele como? Por compaixão. Se ele teve compaixão por eles, quanto mais ele terá compaixão por você. Você apenas confiará nele e dirá: eu acredito que você vai cuidar de mim nestes tempos finais. Independentemente do que eu veja no mercado de ações, independentemente do que eu veja com as tarifas, se o Senhor lhe disser para fazer, lembre-se do que Maria disse aos servos: o que quer que ele lhes diga para fazer, façam. Foi um ato de obediência imediato ir e trazer. Enquanto ela estava puxando e colocando um mandato sobre isso e dizendo: ajude-nos. Então, foi obediência ao que ele instruiu para que se realizasse, o que eles estavam acreditando. E aqui o vinho veio e Deus apareceu e se destacou. Mas foi obediência. Então, ao colocarmos um mandato sobre isso, Pai, você vai cuidar de nós. Eu acredito nisso. Você tem minha vida. Eu não vou me estressar e me preocupar com nada disso. Mas se ele falar com você e disser: tudo bem, eu te conheço. Eu vou cuidar de você, mas quero que você desça e coloque a água nas jarras. E você diz: bem, eu pensei que você só ia aparecer e se destacar e fazer isso. Bem, eu não tenho que fazer nada. Apenas faça. O que quer que ele diga para fazer, faça. Mesmo que seja uma lata, se ele disser: Billy Joe, quero que você vá até a loja Walmart e compre 5 latas de vagem. Tudo bem, vá. E faça isso. Então, de repente, você vai e está coberto. E você coloca essas vagens lá dentro. E essas 5 latas, e você abre no dia seguinte e há 30 latas. Ele é o Deus da multiplicação. Ele é como o Deus. Ele será o Deus dos peixes e dos pães para você. Bem, eu só tenho o suficiente para 5 latas, não importa. Ele teve o suficiente para transformar os peixes e os pães e multiplicar e alimentar milhares. Quanto mais ele pode fazer isso por você? Eu me recuso a ter medo de todas essas coisas do fim dos tempos. Eu me recuso a deixar as circunstâncias me manterem na horizontal, olhando para as coisas, pensando: cara, o que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? E digo: não, eu tiro a preocupação da minha oração e coloco meus olhos em Jesus, independentemente de quanto eu tenho no meu armário, ou na minha despensa, ou o que quer que eu tenha na minha conta bancária. Se eu tenho $500 lá e penso: cara, tudo que eu tenho são $500. Deus é um Deus de multiplicação. Eu contei a vocês as histórias que eu tenho, que Deus pega um pouco, quase nada, e transforma nos peixes e nos pães. E conseguimos pagar nossas contas do mês inteiro com eBay e Poshmark. E vamos chegar ao ponto e vamos... Bem, o que vamos fazer? Bem, você sabe, confie em Deus. Confie em Deus. E é isso que temos feito repetidamente. 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 E Ele sempre nos ajuda. E eu olho para os vídeos dos meus filhos até mesmo esta noite, de como éramos há 10 anos quando Braden era pequeno. E eu desperdicei tanto tempo me preocupando e me angustiando sobre como eu ia pagar a conta de luz. Como eu ia pagar a conta de água, como eu ia pagar o gás, como eu ia pagar a prestação do carro. Eu me preocupava tanto como pai. Isso me consumia. E isso me levava sempre a estar nesse estado de preocupação e nesse estado de ansiedade todos os dias. Isso me roubou a infância, porque eu não conseguia simplesmente relaxar. Relaxar e descansar, porque eu estava sempre pensando: como vou cuidar de todas essas crianças? Como vou cuidar desta esposa? Eu não tenho educação. Eu não tenho tudo isso. O que você vai fazer por mim, Senhor? Ó, Deus, como você vai cuidar de mim? E eu diria, era isso. E quando Megan foi diagnosticada, e então todas as coisas que estavam acontecendo conosco, eu disse: lá vai, Senhor, como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Mas Deus sempre providenciou. Pode não ter sido tanto quanto eu achava que deveria ter, mas Ele sempre cuidou de nós. Mesmo que não fosse o que eu realmente queria, Ele sempre cuidou de mim.
Mesmo que eu não pudesse usar o que queria, ele sempre cuidou de mim. Foi apenas um simples ato de desconfiança. E eu me lembro dos dias em que você simplesmente dizia, cara, eu te disse ficar animado por encontrar sapatos mais baratos para as crianças. Você só tem que ser grato e caminhar no ação de graças pelo que ele providenciou. E, enquanto você caminha no ação de graças e dá glória a ele por tudo que ele fez, ele aparece e aparece com mais. E eu simplesmente acredito que é onde estou. Eu só quero dizer é onde estamos. E as pessoas dizem, onde você está, Brandon? Onde você está? É onde estou! Eu confio em Deus. Eu me mantenho vertical. E se ele disser o que quer que ele diga para fazer, faça. Assim como Maria disse a Jesus. E então Jesus disse, eu preciso de água. O que quer que ele diga para fazer, faça. Então, para encerrar com isso, as pessoas disseram, eu pensei que você viu Kim Jong-un ser removido. Eu pensei, você disse, nesta última visão que você teve, você viu uma bomba explodindo na fronteira. Sim, eu vi. Sim, eu vi. E Kim Jong-un estava tentando ser amigo da China e da Rússia. E eles estavam tentando trazer a Coreia do Sul para o grupo, influenciando seu governo e retomando Taiwan. E isso estava criando uma frente mais forte para a China, porque eles estão desesperados. Então você disse que viu Kim Jong-un ser removido, Brandon. O que aconteceu com tudo isso? Ele não vai ser removido? Sim. Eu acredito que Deus vai dar uma oportunidade para o povo norte-coreano encontrá-lo. Que não seria justo que todos eles fossem para o inferno porque nunca ouviram o evangelho. Eu acredito que Deus é um Deus que é justo e ele trará justiça para a injustiça. E ele irá expor e remover Kim Jong-un um dia. Eu acredito nisso. E sua irmã. E que Deus trará, assim como fez com o faraó. Ele conduzirá seu povo para fora da escravidão novamente. Ele guiará o povo e lhes dará um tempo para ouvir e permitir que ouçam o que o Espírito do Senhor está dizendo. Agora, as pessoas podem não concordar com isso, mas eu concordo. Eu entendi que ele é um Deus de misericórdia. E eu acredito que estamos ficando sem tempo. Eu acredito que estamos chegando ao fim do fim das coisas. Você pergunta, o que você achou do eclipse, Brandon? Eu acredito que é mais do que finanças. É como eu me perco no que digo. Gente, eu não sou o melhor orador. Eu reviso esses vídeos várias vezes na minha mente antes mesmo de fazê-los. Porque há pessoas por aí que são muito cruéis comigo. E eu me esforço muito para dizer as coisas certas. E, como eu disse, eu tento com as palavras. É como eu disse, você quis dizer isso, Brandon, mas eu sei o que você disse. Quando ela se sentou ao meu lado e ela disse, eu não quero interromper seu fluxo. Eu disse, bem, eu preferiria, porque eu digo certas palavras e quero dizer certas coisas, mas minha mente está certo na minha mente. Mas quando eu digo em voz alta, soa diferente. E é quando as pessoas dizem, bem, você disse isso. Eu digo, eu disse isso. Eu não quis dizer dessa forma. Mas é o que é. Se vocês realmente me conhecessem, quero dizer, eu me esforço muito. E então o que estou tentando dizer é... E então vou dizer novamente. Espero que meu filho me diga hoje. Eu disse a ele, por favor, me ajude. Me corrija se eu errar quando estiver falando, filho. Você tem que me ajudar. Mas eu acho... O que eu vi é sobre o eclipse. E o Senhor tem falado comigo sobre o eclipse em abril. Ok? Isso aconteceu há 1 ano. Aconteceu há 1 ano. Terça-feira, ontem. Sim, sim. Sim, sim. Isso foi uma janela de oportunidade. Este período de tempo. Tivemos a mudança das finanças. E ele disse, preste atenção. Esta é a parte que eu deixei de fora. Preste atenção em Israel. E no Irã, nos próximos dias. Nos próximos dias. E eu disse, e as pessoas dizem, bem, você errou na janela de 6 meses. Eu errei. 6 meses.
Eu estava falando de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ok? É uma janela de 6 meses. 6 meses. Era isso que eu estava tentando dizer, 6 meses. Está no final. Mas o Senhor disse, eu tenho monitorado os corações. Eu tenho monitorado os corações. Ok? E ele disse, estou observando para ver como eles bebem e como eles vêm até mim. Quando eu te falei sobre o rio passando por ali, o Senhor me disse, estou observando as pessoas e como elas bebem para aqueles que se perderam em mim. Que aquelas pessoas que se perderam em mim, ele disse, que não têm vergonha de como bebem e de como ministram aos que estão ao seu redor. Nas esquinas das ruas. Que você entra e pensa, bem, sou tão digno, tenho que fluir desta maneira. Não, estou falando de você, apenas lambendo a água. Eu só quero mais de Jesus. Eu só quero mais de Jesus. E eu disse, da eleição até onde estamos agora. Ele está olhando para o coração da América. E como as pessoas esqueceram o que ele já fez, será que se perderam novamente e soltaram a corda? E ele disse, muitos se perderam. Muitos se perderam. E, portanto, há um orgulho que se instalou novamente. E eles têm pescoços endurecidos em relação a mim, Brandon. E haverá um abalo para despertar, pois a América será humilhada. E nisso eu trarei um grande avivamento de volta às suas costas. Haverá um grande avivamento. Como você chama a atenção das pessoas? Eu já disse 1000 vezes. São suas carteiras. Isso é o mais importante. O Deus da América é o dinheiro. Isso. E a luxúria da carne. E estou dizendo a todos vocês, precisamos ser movidos pela alma. E eu sei que há muitos de vocês que assistem ao meu canal, vocês estão atrás das almas e querem que as pessoas venham para Jesus. Então estou animado que vocês estão aqui porque é isso que eu busco. As pessoas dizem, onde está o avivamento, Brandon? Você disse que um avivamento está chegando. Pessoal, eu não sei onde está a manifestação completa do avivamento. Tudo o que sei é que ele virá da pressão. Ele virá da pressão. Então, ele nos deu uma janela. Ele nos deu uma janela. E eu estou acreditando que todos nós devemos estar prontos, todos prontos para a experiência, e que as pessoas levarão isso a sério. E ir ao Walmart ou onde quer que você esteja, e ministrar para aqueles ao seu redor. Não sendo agressivo com a Bíblia, mas apenas amando as pessoas, mostrando o amor de Deus às pessoas. Vamos tomar a comunhão. Obrigado, filho. Vamos tomar a comunhão hoje e vamos apenas orar juntos. Vamos pedir ao Pai o que você deve fazer pela sua família. Não para ficar com medo, não para sair e comprar toda a comida de sobrevivência que você puder ter, não para sair e comprar um poço, não para sair e fazer isso. Siga a voz do Senhor. O Senhor disse que haverá grandes secas onde vivemos. Haverá grandes secas aqui. E ele disse, você precisará de um poço. Eu ainda não tenho um poço. Eu pesquisei o preço de um poço. E um poço custa muito dinheiro. Então, você acredita em Deus. É isso que você faz. Eu não fico todo assustado com isso e digo, bem, você sabe, Deus. Olha, Deus, eu tenho uma necessidade, então eu planto uma semente e vou esperar pela minha colheita. É isso que fazemos? Senhor, você proverá um poço. Se você quer que eu tenha um poço, você o proverá. Deus, você tem uma conta. Então eu digo, não é minha conta, eu não vou me preocupar com isso. Senhor, você tem uma conta. Se você quer que eu tenha um poço, você proverá o poço. Se você quer que eu tenha uma casa na floresta, você proverá uma casa na floresta. Eu não vou me desesperar com essas coisas. Mas você pode automaticamente começar a pensar, e se, e se, e se, e se, Não. Paz. Paz. Eu não vou fazer tudo isso. Eu não vou fazer tudo isso. Vou mergulhar em um riacho. Vou encontrar um riacho e pegar um balde de 5 galões de água e ferver se for preciso. Você sabe o que estou dizendo? Quero dizer, sério. Sou um velho caipira. Eu simplesmente vou sair e encontrar um velho lago. Pode ser uma água vermelha e suja aqui em Oklahoma, mas você vai lá
e pega com aqueles canudos de filtragem e bebe de lá. Quero dizer, sério. Quero dizer, há muitos pequenos pontos de água por aqui. Você precisa ir e encontrar um canudo de filtragem. Talvez faça algo, eu deveria fazer isso. Antes de dizer, eu sei que o canudo de filtragem deveria funcionar, certo? Sim, eles. O comercial dizia que funcionava quando eu vi antes. Eles podem estar mentindo para mim, no entanto. Provavelmente eu vou lá, digo que você vai lá e bebe, você vai... E então fica furioso, tipo, levanta os mortos, levanta, pai. Não. Isso seria terrível. Sim. Esses truques, há muitos truques online. Então você tem que realmente ter cuidado com algumas dessas coisas. Mas você confia em tudo. Bem, você sabe, foi muito legal porque essa irmã, ela entrou em contato conosco e nos mostrou esses jardins verticais. Isso é uma das coisas que estamos fazendo. E então eu tenho que ser real com isso. Um jardim vertical. E ele cultiva vegetais o ano todo. E os mantém frescos. Você pode ter tomates, alface, pepinos, todo tipo de coisa lá. E ele simplesmente cresce a partir de uma pequena cápsula. E as luzes brilham sobre ele. E ele cultiva vegetais o ano todo. E é um jardim vertical. E é brilhante. E ele produz muitos vegetais. Então, se tivermos 2 deles, assim você consegue, então você produz o suficiente para você e talvez um pouco mais, contanto que você continue mantendo-o. Então, o que estou tentando dizer a você é que há ideias. Porque eu pensei, cara, como você tem tudo isso? Quem quer comer isso? Sabe? Comida MRE o tempo todo? E quanto a alguns vegetais frescos. Então, estou sempre tentando pensar em coisas. Como você cozinha algumas dessas coisas? Se as coisas realmente ficassem tão ruins, porque é desagradável e não é saudável. Algumas dessas coisas não são saudáveis. Então, você começa a pensar em todas essas coisas. E eu apenas digo, bem, você sabe então, você sabe na minha mente, pensando sobre as coisas, eu penso em jardins verticais. Eu não sei. Aí está uma dica grátis. Pai, nós simplesmente viemos diante de Ti com ousadia e colocamos todas as nossas necessidades, tudo o que vemos na CNN, Fox, MSNBC e neste canal. Eu não quero assustar as pessoas. Tudo o que quero fazer é chamá-las para orar. Tudo o que estou fazendo é dizendo orem, orem. Meu trabalho é chamar as pessoas para oração. Um chamado para a oração. Um chamado para a oração, não um chamado para o medo. Eu nunca vou te levar ao medo. Você diz, bem, você está me assustando. Não, eu quero te chamar para orar, não para temer. Meu trabalho nunca é. Medo tolerado é fé contaminada. Estar com medo não é de Deus. O amor perfeito lança fora todo o medo. Ponto final. E eu acredito no poder desta aliança. E acredito que Ele cuidará de mim. Então, Pai, eu te agradeço, Senhor, que disseste que cuidarias de mim. E independentemente de onde estamos nesta terra, há tantos na África, tantos ao redor, e há tantas crenças diferentes aqui. Eu acredito, Pai, que não importa quem somos ou no que acreditamos, desde que acreditemos em Jesus. E que Ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, e está sentado à direita do Pai, e eu o confessei como meu Senhor e Salvador, e que escreveste meu nome no livro da vida do Cordeiro, fui batizado na igreja, cuidarás de mim. Eu acredito que Deus tem a mão sobre mim. E eu tomo este corpo, porque tu dizes para tomá-lo frequentemente, em memória de ti, Senhor. Então eu acredito, Pai, que tens minha vida, e cuidarás de nós. E tomamos este corpo agora mesmo em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós somos, tu foste ferido, nós somos e tu nos perdoas, Pai. Perdoa-nos dos nossos pecados. Tu disseste que se confessarmos nossos pecados, és fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu tomo este sangue agora mesmo em nome de Jesus e levanto o cálice da aliança diante de ti, Pai. Perdoa-me, Pai, dos meus pecados. Lava-me no teu sangue, Pai. Eu falhei tantas vezes e toda vez eu não fujo de ti. Eu corro para ti. Eu corro para ti. Tu sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de eu precisar. E, Pai, eu te agradeço pelo sangue. E aplico o sangue de Jesus sobre minha vida agora em nome de Jesus. Da cabeça
aos pés, eu clamo o sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, Tu és tão bom para nós. Tu és tão bom. Tu és tão bom para nós. Tu és tão bom para nós. Tu és tão bom para nós. Obrigado, Pai, por tudo que fizeste e por tudo que vais fazer. Tu és tão bom para nós. E o que quer que digas para fazer, nós faremos, assim como Maria disse: nós vamos. O que quer que ele te diga para fazer, faça-o. Nós faremos, Pai. Nós ouviremos a tua voz e a voz de um estranho não seguiremos. Nós te seguiremos, Pai, e não seremos guiados por nossas emoções ou pela nossa carne e ficarmos todos agitados com as coisas. Nós seremos preenchidos por ti e seremos guiados por ti, porque Deus, nós nos entregamos a ti. E tu és um cavalheiro, e Pai, tu tomarás. Nós capturamos nossos pensamentos e tudo, e os trazemos sob a obediência da palavra. E Pai, nós clamamos o sangue sobre nossas mentes hoje e dizemos: paz, irmãs, paz, paz, sem medo, amor perfeito. O amor perfeito lança fora todo o medo. Não devemos ter medo. Estamos orando, somos chamados a orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta guerra comercial que cessará. Pai, eu sei que algumas dessas coisas têm que acontecer para os tempos do fim, mas não tocará nossos suprimentos médicos. Xi Jinping não tocará os suprimentos médicos. Ele terá moral em relação a isso. Ou nossa anestesia médica, ou qualquer coisa que venha da China, de que dependemos para o médico, ou nossos suprimentos. Pai, nós clamamos por uma desescalada desta guerra comercial, em nome de Jesus, e dizemos que isso não acontecerá. Clamamos por paz nisso e que haverá comércio justo com a América e comércio justo com a China, comércio justo em todo o mundo, Pai. E que a América, nós não somos valentões, eles não serão valentões, mas, Pai, estabelecemos padrões para que não sejamos aproveitados também. Pai, eu te agradeço, Senhor, que, Pai, há uma mudança nas coisas em nome de Jesus. Nós clamamos por uma mudança nas coisas em nome de Jesus. Pai, oramos pela nossa economia, para que as coisas se revertam. Pai, que não teremos filas na estrada por falta de comida. Pai, que não teremos corridas aos bancos e pessoas fazendo fila para retirar todo o dinheiro como foi em A felicidade não se compra. Pai, não teremos esse tipo de coisa. Pai, eu te agradeço, Senhor, que as pessoas estarão em paz e com a cabeça no lugar, quando se trata dos mercados e de todas essas coisas. Eu sei, Pai, que você me disse que estamos prestes a entrar no sistema BI em breve, e isso faz parte disso. Então, Pai, eu te agradeço, Senhor, que, Pai, como crentes, somos crentes que ouvem você. E sabemos exatamente o que você quer que façamos, antes de termos que fazer. Vamos fazer isso. Vamos saber, com antecedência. Não vamos nos preocupar. Não seremos pegos de surpresa. Pai, seremos como Abraão, sentados lá em cima e dizendo: Pai, o que vai acontecer no futuro? Diga-nos o que está por vir, para que estejamos sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo exatamente o que você quer que façamos. E não seremos como Ló, sentado lá em Sodoma e Gomorra, dizendo: eu me pergunto, e nem sequer temos ideia do que está por vir em 24 horas. Eu não quero ser como Ló, Pai. Ajude-me a ser como Abraão, que sabe antecipadamente o que está por vir. Obrigado, Pai. E é isso que eu oro. Você também ore por isso. Ajude-me a ser como Abraão, a estar exatamente onde preciso estar quando preciso estar lá.
Pai, eu clamo pelo sangue de Jesus sobre cada pessoa que está representada aqui, sobre seus casamentos, sobre seus filhos, sobre suas casas. E nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre eles em nome de Jesus, para que, Pai, eles tenham a paz, que excede todo o entendimento. Eu te agradeço, Senhor, porque eles estão sempre no lugar certo, na hora certa. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eles têm uma aliança contigo, e que, Pai, você multiplicará os peixes e os pães em suas vidas. Não importa quanto eles tenham ou quanto eles não tenham. Pai, você proverá para eles. Porque, Pai, você é o Deus de mais do que o suficiente. Independentemente das nossas circunstâncias, você é mais do que suficiente. E você provê assim como faz para os lírios do campo e as aves do céu. Eu acredito, Pai, que você cuidará de mim. Eu acredito, Pai, hoje, que você tem a minha vida. E estamos encorajados hoje, porque estamos levantando nossas cabeças verticalmente e estamos olhando para você hoje e dizendo: Deus, eu sei que você sabe que você sabe. Você sabe o que eu preciso. Você sabe tudo o que eu preciso, independentemente do que seja. E se eu plantar uma semente, você cuidará da necessidade. Eu me recuso a ser um acumulador. Eu sou um doador. E ao dar é dar, e será dado a mim, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Os homens darão ao meu seio. Eu acredito que a riqueza dos pecadores está reservada para os justos, e eles podem nem saber por que estão fazendo isso. Eu tenho favor. Em todo lugar que vou, tenho favor porque a bondade e a misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. E estou habitando na casa do Senhor para sempre. E não serei movido pelo que vejo ou sinto. A bondade e a misericórdia estão me seguindo. Elas estão me perseguindo. Elas estão me atropelando. Elas estão me atropelando, bondade e misericórdia. E enquanto a bondade e a misericórdia me seguem, as pessoas estão procurando fazer algo bom para mim hoje. Eu nem sei, mesmo que seja uma bebida grátis de algo. Quem sabe? Estou apenas acreditando que a bondade e a misericórdia me seguirão. Eles dizem: Ei, quero te pagar o almoço. Eu quero te pagar um jantar. Eu não sei. Alguém vai ser uma bênção para mim hoje. Alguém vai ser uma bênção para mim hoje. Eles vão abrir a porta para mim, quem sabe? Isso é uma bênção. Eu me alegro nas pequenas coisas e me alegro nas grandes coisas. Deus, você tem tudo sob controle e você vai cuidar de mim. O favor está me seguindo em todos os lugares. Sou um homem de grande favor. Eu tenho grande favor na minha vida. Minha esposa é favorecida. Meus filhos são favorecidos. Eu sou o filho favorito de Deus. Eu sou o filho favorito de Deus. Nós somos. Deus não faz acepção de pessoas. Eu sou um dos filhos favoritos de Deus. Diga isso. Isso não é arrogante. Eu simplesmente acredito nisso. Deus me ama. Deus me ama. Ele ama meu filho. Ele ama minhas filhas. Ele nos ama. Ele ama você. Diga: meu pai me ama. Diga isso. Você tem que dizer isso. Você tem que dizer: bem, Deus está bravo comigo. Não, Deus não está bravo com você. Deus não está lá em cima dizendo: bem, você sabe, eu vou olhar para o Robert e quem quer que seja ali, vou acertá-lo na cabeça com o meu bastão quando ele chegar aqui. De jeito nenhum. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Bondade e misericórdia, elas estão me seguindo. Bondade e misericórdia, elas estão te seguindo. E eu acredito nisso. Eu recebo o favor de Deus em tudo que coloco minhas mãos. Deus, eu te agradeço, Senhor, que você é o grande Deus Jeová, e você sempre provê para nós. Então é aí que permanecemos. E Pai, você é o restaurador do gafanhoto. E tudo que o gafanhoto comeu, e tudo e seus 401 e o mercado de ações e todas as coisas que estão acontecendo agora, você pode ter perdido muito dinheiro na sua conta de aposentadoria. Satanás, você é A Bíblia diz que o Senhor é o repreendedor do devorador. Agora eu digo,
Senhor, eu te agradeço por estar repreendendo o devorador, e eu reivindico de volta, 7 vezes, tudo que você roubou da minha conta de aposentadoria. Você vai me pagar de volta. Nesta vida, nesta vida. Eu reivindico e, de volta, tudo que você roubou. E eu chamo uma reviravolta sobre a minha conta de aposentadoria. Diga, eu chamo uma reviravolta sobre o mercado de ações. Eu chamo uma reviravolta sobre meu cripto. Eu chamo uma reviravolta forte sobre, seja o que for, minha terra ou minha casa. Ou qualquer coisa que você possa ter perdido valor ou qualquer coisa. Eu reivindico o valor de volta nisso. Chame isso, Pai. Eu te agradeço, Senhor, que você vai me prover novamente. Se Deus fez uma vez, ele fará de novo. Assim como foi quando Isaac cavou os poços. Isaac cavou os poços na fome. Ele cavou os poços. Deus fez uma vez e ele faria de novo. Ele cavou os poços novamente e os filisteus os encheram e as pessoas más os encheram. Eles encheram lá. Deus fez uma vez e ele fará de novo. Deus me abençoou uma vez, e ele fará de novo. Ele cavou os poços, e ele cavou os poços, e continuou abençoando os poços. Deus me abençoou uma vez, e ele fará de novo. Você acredita nisso? Mesmo que o poço tenha sido todo preenchido e o seu poço de provisão pareça que a terra por cima, Deus me abençoou uma vez, e ele fará de novo. Independentemente do meu poço ficou todo bagunçado com este mercado de ações e tudo o que está acontecendo agora. Deus me abençoou uma vez, e ele fará de novo. Ele vai reverter. E eu reivindico de volta 7 vezes tudo o que o diabo roubou, em nome de Jesus. E você solte o meu dinheiro. Solte-o. Agora, Pai, eu te agradeço, Senhor, que a riqueza dos pecadores reservada para a justiça vai se reverter. Eu não entro em pânico. Eu não me desespero, não fico todo assustado. Oh, o céu está caindo, vamos a zero. Não. Não. Eu acredito que você vai me dar sabedoria. Eu acredito que te ouço como o tic-tac de um relógio. Eu te ouço, Pai. Você vai falar comigo e me mostrar o fundo das ações da Tesla. Mostre-me o FU. Esse é o tipo de coisa. Eu não sou eu apenas... Pai, está no meu coração que vou te buscar. Onde está o fundo disso? Qual é o fundo disso? Quão baixo pode ir? As pessoas estão se desesperando com isso. Eles me dizem, Brandon, você deveria fazer isso. Eu não me movo até que o Espírito Santo me diga para fazer qualquer coisa. As pessoas falam sobre coisas o tempo todo, me dizendo coisas. Eu digo, eu não quero te ouvir. Eu preciso ouvir ele. E se eu perder, eu perco. Mas se ele não falar, eu não faço nada. Não me importa o que seja. Ele disse, Brandon, não diga a ninguém para fazer isso. Eu digo, ok, faça isso. Mas eu não vou ouvir as pessoas tentando me dizer o que fazer, porque a Bíblia diz para não tomar conselho dos ímpios. E eu não vou ouvir alguém que é ímpio tentar me dar conselho. Eu só quero ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. E se eu não ouvi-lo direito, então eu vou me levantar e vou tentar de novo. Vou tentar de novo. E vou tentar de novo. E se eu errar, vou tentar de novo. Você sabe, todos nós somos um trabalho em progresso. E nenhum de nós vai ouvir perfeitamente o tempo todo. Nenhum de nós. Eu não. Mas vou te dizer isso, eu tento. É por isso que continuo voltando para ele. Pai, eu errei nisso. Eu errei. Eu já errei no passado, pessoal. Eu errei. Não sei se errei recentemente, porque você não teve tempo de ver. Mas vou te dizer isso. Eu tento. E continuo buscando por ele. Eu continuo buscando por ele. E isso é tudo que você pode fazer. É quando você machuca seus joelhos no chão, você os levanta e os limpa e diz, Pai, me ajude. Só que o meu é mais público. O meu é realmente público. Se eu errar, as pessoas estão prontas para jogar ovos em mim. Elas querem me arrastar pelo alcatrão, me bater com paus, porque é tão público para mim. É muito desconfortável. Mas eu faço isso por ele. E eu tento. E eu quero. Eu continuo olhando para ele e dizendo, Deus, se eu errar e eles quiserem jogar ovos em mim, então eu aceito o ovo. Sabe?
Tudo que posso dizer a vocês é: posso honestamente dizer que eu tento. E pode não sair sempre certo, e pode dar errado às vezes, mas eu amo Jesus e eu aprecio a graça em qualquer momento que eu faço. Sabe de uma coisa? Vocês aparecem toda vez e nós oramos. Nós exaltamos o nome de Jesus. E é isso que eu tento dizer a vocês. Vamos orar. E nós levantamos as moedas e todas as coisas que estão acontecendo. As guerras comerciais, os escorpiões e com o rei Charles. Todo mundo disse, o que você viu sobre o novo, todas essas coisas. Era bonito demais para descrever. Mas vou te contar, eu vi pessoas que de repente foram transportadas para aquela nova terra de onde quer que estivessem, e todos estavam tocando a grama pela primeira vez. E a glória do Senhor estava sobre aquelas pessoas, e todos estavam com vestes. Algumas delas tinham roupas sobre elas que eram vermelhas, algumas eram azuis, algumas das vestes eram coloridas, mais coloridas que outras, com roxos, todos os tipos de cores diferentes. Mas todos tinham uma veste grossa que estavam lá. Algumas delas tinham o que parecia vestidos. Algumas delas eram, mas todos pareciam muito jovens, e o cabelo de todos estava perfeito. A pele de todos estava perfeita. Nenhum deles parecia ter qualquer problema. Todos tinham pesos perfeitos. Sem obesidade. Não havia, não, nada de errado com as pessoas que eu vi quando foram para este lugar e aquela visão que tive da última vez. Foi a coisa mais bonita e espetacular que já vi na minha vida. Sem palavras. Eu poderia ter ficado lá por horas, onde eu estava no espírito. Eles estavam saindo das árvores, mas o céu, quando todos apareceram de uma vez. Não parecia tipo me teletransporta, Scott. Sabe? Tipo Star Trek, como se fosse tchu, 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 mas era tudo Bru. E todos estavam lá ao mesmo tempo. E todos estavam na terra, e estavam sentindo a grama, e estavam sentados na atmosfera, e estavam olhando para as árvores, e todos estavam apontando coisas, e os pássaros estavam voando acima na atmosfera. Havia literalmente centenas de belos pássaros brancos e pássaros de todas as cores. E havia pássaros enormes, e o céu estava cheio de lindas cores, roxos e rosas, e não parecia com o nosso céu agora, que é completamente azul. O céu parecia ter era um tipo diferente de atmosfera. Tudo era tão lindo. A água, não havia poluição. Não havia, tipo, a grama. A grama era tão espessa que parecia um daqueles antigos, tapetes felpudos que eram tão grossos, mas era mais grosso que isso. Essa é a única maneira que posso tentar descrever como grama de cesta de ovos de Páscoa. Tipo grama espessa, grama espessa que você perde seus pés quando corre seus pés através daquela grama fresca que é realmente exuberante e verde, não crocante e morta. Mas quando você corre seus pés através daquela grama real e você pode senti-la e ela parece realmente macia e fria. É assim que parecia. É assim que aquela grama parecia. E eu podia ver nas pernas deles enquanto seus pés, enquanto caminhavam por ela naquela visão. E todas as árvores eram enormes, não havia nenhuma árvore pequenininha. Todas pareciam enormes, lindas árvores de carvalho com lindos galhos, e era a visão e o lugar mais bonito e pacífico que já vi. E os animais, eu só vi alguns, como pequenos, como cavalos e animais correndo por aí. Mas não era como um zoológico. Eu não vi animais como no zoológico, como elefantes e coisas assim. Mas parecia um lugar que era um paraíso, apenas paraíso. Paraíso. Saiu imagine isso, saiu de uma nuvem, uma área que parecia um furacão. É assim que todas as nuvens estavam girando acima da atmosfera, enquanto tudo acontecia. Estava girando como um furacão, do jeito que tudo estava girando. Isso é assim. Tinha um olho no meio, e era rosa e era roxo nas bordas, e ia até o fim, mas girava até o fim como um furacão. É assim que parecia tudo acima da atmosfera. E eu podia ver os verdes e e todas as diferentes cores das flores.
foi uma das coisas mais bonitas que já vi antes. Eu vi vislumbres do céu. Eu vi vislumbres de coisas. E, o que ele tem para nós como seus filhos e os crentes, o que ele tem para nós quando chegarmos do outro lado, é absolutamente de tirar o fôlego. As montanhas, eu te disse naquele dia quando fui ao céu para... ele me mostrou o vislumbre do céu para o meu aniversário. E eu vi as montanhas e vi os vales e as colinas, e era o mais bonito, tudo era perfeito. E Diana estava dando cambalhotas e ela disse: conseguimos, conseguimos, finalmente conseguimos. E eu me lembro de olhar além do horizonte e pensar: meu Deus. Os topos das montanhas eram como... subiam de forma majestosa, como era deslumbrante. O céu tem montanhas, montanhas enormes. Tudo parece muito com a terra. Parece muito com a terra. As árvores verdes e tudo, tudo. É lindo. Tudo é tão bonito e as visões e as coisas que o Senhor me mostrou. Pessoal, vocês não querem perder isso. Vocês não querem perder isso. Vai ser algo para ver. E eu sei que estamos tão perto de sua vinda. Eu sei que não orei muito hoje, mas estava no meu coração tentar dissipar um pouco do medo que vi nos e-mails e... Diana disse: Oh, Brandon, essas pobres pessoas. Eu disse: sim. Então quero que vocês saibam onde estamos e como acreditamos e como oramos e como amamos vocês. E somos gratos por cada um de vocês. E meu trabalho nunca é incutir medo em vocês. Meu trabalho é sempre direcioná-los a orar. E às vezes posso filtrar isso talvez um pouco melhor. Então que Deus abençoe a todos vocês e esperamos que este vídeo tenha abençoado vocês. Se puder, curta, inscreva-se, clique no sino de notificações. Saiba que nós amamos vocês. Saiba que oramos por vocês. Agradecemos por você fazer parte da nossa comunidade no YouTube. Agradecemos por você estar aqui todos os dias. Sempre que você assiste nossos vídeos e nos apoia assistindo, clicando no sino, dizendo algo legal abaixo, nós apreciamos isso. Braden me diz: eu aprecio isso. Isso nos abençoa muito. E então nosso canal na China está realmente decolando. E a Rússia está realmente decolando, né? Sim. Então, estamos animados com a Rússia, estamos animados com a China. E o Japão está, finalmente, ficando um pouco melhor. Então, a Coreia do Sul sempre foi muito forte. Há muitas pessoas na Coreia do Sul que amam o Senhor e nos assistem todos os dias. Então, estamos animados com o canal da Coreia do Sul. Estamos orando por vocês. Sabe, quando vi a bomba na fronteira e tudo isso? Eles dizem que quando isso acontece? Eu não sei. Tudo o que sei é que oramos para que não haja guerra sobre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, e que não haja um grande surto de guerra. Nós dissipamos isso em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por sua proteção e sua provisão. E eu declaro que cada um de vocês está curado, completo e bem em nome de Jesus. Do topo da sua cabeça até a planta dos seus pés, declaramos que vocês estão bem de qualquer coisa que os esteja incomodando. Agradecemos, Senhor, por ter tocado seus corpos. E declaramos que o Canadá terá uma vitória esmagadora em suas eleições, que terão uma vitória sobrenatural. E isso se transformará para o bem. Em nome de Jesus sobre o Canadá. E nós acreditamos nisso. E todas as outras eleições que devem acontecer, clamamos por paz. E dizemos, Pai, que os justos se levantarão e irão votar. E você viu que Amy Comey, seja lá qual for, Barrett, Bryant, seja qual for o nome daquela senhora, a juíza. Ela votou contra nós novamente. Eu disse, 2 juízes. Devemos orar pelos 2 juízes. Estas são tarefas de oração com as quais vocês podem me ajudar. Ore para que, Pai, eles votem e façam o certo. Não façam coisas ímpias. Não queremos membros de gangues aqui dentro, estuprando e fazendo coisas ruins. Queremos que essas pessoas, se quiserem agir assim, vão para a prisão. MS-13 ou seja lá o que for. Não queremos nada disso. Queremos paz. Queremos que as pessoas ajam como pessoas piedosas, não como tolos. Então é isso que estamos buscando. Ok?
Então eu não entendo esses juízes, porque as 4 mulheres votaram de forma tão estúpida. É como, o que vocês estão fazendo? Mas elas fizeram. Então nós oramos por elas. E eu te disse, eu vi um espírito demoníaco tentando se apoderar dela. Então, tudo bem, eu já falei muito. Então eu oro para que o Senhor te abençoe hoje. Bem, coloque um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus te ama muito e nós te amamos. Deus abençoe a todos e nos veremos novamente amanhã. Tchau, tchau.